Arrocha família retada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física aqui no canal Física Retada, onde hoje nós vamos resolver uma questãozinha de eletrodinâmica lá do Enem 2020, Enem PPL. Fera, a questão tá na sua tela, olha só. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ele tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades de corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a... Fera, o que você precisa se atentar, primeiramente, é nisso aqui, ó. Ele fala que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, ele fala que outras 9 não acendem mais. Peraí, Taveirão. Se eu tiro uma lâmpada e outras 9 não acendem mais, isso caracteriza uma associação em série, né? A associação em série, fera, ela tem, como é que eu posso dizer, uma desvantagem, que é se um dispositivo associado em série com outros, ele deixa de funcionar, ou essa lâmpada queima, ou você vai lá e retira, ela abre a associação, ela abre o circuito, né? Então, quando ele tira apenas uma lâmpada e outras 9 não acendem mais, é porque essas 10 lâmpadas, elas estão associadas em série. E na associação em série, quando o dispositivo deixa de funcionar, ele compromete todo o restante da associação. Ele funcionaria, o dispositivo quando deixa de funcionar, né, é como se ele se comportasse como uma chave aberta. Então a associação não recebe mais corrente. Mas ele fala que as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Então essas 190 lâmpadas estão funcionando independentes, né? Agora cuidado, que ele fala assim, ele retirou somente uma lâmpada de qualquer posição. Ele escolheu uma posição aleatória. 9 apagaram, opa, essas 10 estão associadas em série. Perfeito? Só que as outras 190 funcionam de boa, tá ligado? Aí ele fala que ele quer fazer o seguinte, ele quer identificar a estrutura do circuito. O que é que eu posso imaginar, tá verão? Se eu tirei uma lâmpada de qualquer posição, qualquer uma, e 9 apagaram, eu tenho 10 lâmpadas em série. Mas as outras 190 continuam em pleno funcionamento. O que é que você vai imaginar? Que você tem 10 lâmpadas em série e esse conjunto ele está em paralelo com mais 10 lâmpadas em série e esse conjunto está em paralelo com mais 10 lâmpadas em série e esse conjunto está em paralelo com mais 10 lâmpadas em série. Por quê? A vantagem da associação em paralelo é que os dispositivos funcionam independentes. Então, para a gente identificar essa estrutura aqui, o que é que deve vir na sua cabeça? Isso aqui que eu trouxe para vocês, ó. É essa a estrutura do circuito. Você tem um conjunto de 10 lâmpadas em série. Você tem 10 lâmpadas em série. E esse conjunto aparece associado em paralelo 20 vezes. Porque eu tenho 10 lâmpadas em série, em paralelo com 10 lâmpadas em série, em paralelo com 10 lâmpadas em série, isso 20 vezes.
totalizando 200 lâmpadas. Então, essa é a estrutura do circuito. Pegou a visão? E se eu tenho 10 lâmpadas em série, em paralelo com 10 lâmpadas em série, em paralelo com 10 lâmpadas em série, se liga, a corrente quando se divide, ela se divide por igual, né? Então, se aqui em cima passar uma corrente I, aqui nesse segundo conjunto passa uma corrente I, no terceiro conjunto passa uma corrente I, no quinto conjunto passa uma corrente I, no 19º conjunto passa uma corrente I, no 20º conjunto passa uma corrente I. Porque eu tenho 10 conjuntos iguais de 10 lâmpadas em série e esses, aliás, 20 conjuntos, né? Eu tenho 20 conjuntos de 10 lâmpadas em séries associados em paralelo. E a corrente que passa por cada conjunto desse aí é a mesma corrente. Pegou a visão? Só que é a mesma corrente quantas vezes? É a mesma corrente 20 vezes. Porque eu tenho 20 conjuntos de 10 lâmpadas associadas em série. E esses conjuntos estão em paralelo. Então, se eu estou mandando uma corrente I para cada conjunto e são 20 conjuntos, qual é a corrente total que está chegando para a associação? A corrente total que está chegando para a associação é uma corrente de 20I. É como se eu tivesse, 20 amperes, chegou 20 amperes, aí eu mando 1 ampere para o primeiro segundo, 1 ampere para o primeiro conjunto, 1 ampere para o segundo conjunto, 1 ampere para o terceiro conjunto e assim sucessivamente, até completar os 20. Se eu estou mandando 1 ampere para 20 conjuntos em paralelo, eu estou mandando um total de 20 amperes, né? E lembra que na associação em série, a corrente que atravessa todos os dispositivos é a mesma, né? Todos os dispositivos são atravessados pela mesma intensidade de corrente. Então é essa a sacada. A corrente elétrica que atravessa cada um dos resistores para as 200 lâmpadas em funcionamento é uma corrente I. Mas a corrente total da minha associação ela é 20I. Aí ele pede para você calcular a relação, ele pede para você calcular aqui, ó. Ele pede para você calcular a razão entre as intensidades de corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total. Beleza? A corrente elétrica que passa em cada uma das lâmpadas e a corrente total seria quanto, 20I. Então, essa razão me dá quanto? 1/20, né? Me daria 1/20 essa razão. E, portanto, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, de com certeza eu mereço seu like, com certeza eu mereço o seu compartilhamento, para deixar o canal Física Arretada cada vez mais forte, porque aqui, o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima, valeu!